Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, tá? Eu sou a professora de Geografia de vocês e venho hoje aqui gravar um vídeo com algumas explicações, tá? A partir de agora, sempre que eu mandar um conteúdo, em seguida eu mando um vídeo para que vocês venham entender melhor, tá? Eu coloquei aqui algumas datas das nossas aulas que eu vou explicar hoje, tá? E eu vou começar explicando a aula do dia 1º/6, que vocês já têm, tá? Vou explicar a localização, vocês podem até encontrar aí, tá? É essa daqui, a folha que eu vou iniciar, tá? Orientação e localização por meio das coordenadas geográficas, tá? Aqui, primeiramente, eu vou explicar para vocês o que são paralelos, tá? E o que são meridianos. Deixei aqui no quadro já meio pronto, para que venha a ser mais rápido o nosso vídeo, tá? Então, olha só. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês o que são os paralelos, tá? Ó, os paralelos são linhas imaginárias, tá? Tanto os paralelos quanto os meridianos são todos linhas imaginárias no planeta Terra. Os paralelos estão todos na direção horizontal, em sentido horizontal, tá? O principal paralelo que eu tenho aqui é a linha do Equador. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Linha do Equador. A linha do Equador divide o planeta Terra em norte e sul, tá? Então, acima da linha do Equador, eu tenho a parte norte do planeta, tá? E abaixo da linha do Equador, eu tenho o sul, tá? Então, a linha do Equador é o meu principal paralelo. Passando aqui, eu vou desenhar para vocês aqui os outros paralelos importantes que nós temos, tá? Então, aqui em cima eu tenho o Círculo Polar Ártico. Não vai dar para eu escrever tudo isso aqui, mas vocês podem acompanhar na folhinha de vocês aí, tá? Aqui vou abreviando, tá? Círculo Polar Ártico. Como o quadro é pequeno, não consigo escrever tudo. Abaixo, eu tenho o Trópico de Câncer, tá? Depois a linha do Equador. Abaixo da linha do Equador, eu tenho o Trópico de Capricórnio. E, por fim, o último, eu tenho o Círculo Polar Antártico. Esses são os principais paralelos do planeta Terra, tá? Quando a linha do Equador me marca o ponto zero. Vocês têm aí na folhinha de vocês, eu quero que vocês venham me acompanhando, tá? Para que vocês não fiquem perdidos. Vocês têm ali, ó, onde diz paralelos e latitudes, diz assim, ó. Os paralelos são linhas circulares imaginárias, traçadas horizontalmente sobre as representações do planeta Terra, no sentido leste-oeste. Vou fazer aqui para vocês terem uma noção. Norte, sul, leste, oeste. Tá? Deixar aqui para vocês terem uma noção melhor. Quando a linha do Equador marca meu ponto zero, tá? Aí vocês têm lá no finalzinho onde diz latitude, diz assim, ó. A latitude dos paralelos se distanciam dessa marca na direção norte ou na direção sul, aumentada gradativamente, chegando ao ponto de 90 graus nos polos, tá? Então, aqui eu tenho meu marco zero. Quando eu chego nos polos, eu tenho 90 graus. Certo até aí? Então,
Recapitulando, paralelos são linhas imaginárias, tá? Todas traçadas na horizontal que marcam pontos no planeta Terra. Qual é o principal paralelo do planeta Terra? A linha do Equador, tá? Vamos agora para os meridianos. Meu principal meridiano é o meridiano de Greenwich. E vocês têm aí também. Deixa eu pegar aqui. Ó, vou mostrar a folhinha. Tá nessa folhinha aqui que eu mandei para vocês. Os meridianos, assim como os paralelos, também são linhas imaginárias, tá? Só que mudam o sentido, tá? O meu principal meridiano é o meridiano de Greenwich. Ó, esse que tá escrito aqui. Então, aqui eu tenho o meridiano de Greenwich, tá? Olha só, o meridiano de Greenwich me divide o planeta Terra em Oriente e Ocidente. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Este, Oeste. Vou pintar aqui a porção leste, tá? Que é toda essa porção aqui, é conhecida como Oriente. Oriente. Enquanto toda a porção oeste é conhecida como Ocidente. Vou pintar de outra cor aqui o Ocidente. Tá? E aqui, Ocidente. Tá? Então, meridianos. O meu principal meridiano é o meridiano de Greenwich, tá, guris? Ele divide o planeta Terra em Oriente e Ocidente, tá? Parte leste do planeta é conhecido como Oriente e parte oeste conhecido como Ocidente. Deixa eu ver o que mais que tem nessa folhinha. Tá, também o meridiano de Greenwich marca o ponto zero, tá? E aí chega até 180 graus, tá? Conforme vai passando os meridianos, tá? São várias linhas imaginárias. Enquanto o meu principal é o meridiano de Greenwich. Olha só, para ficar mais clara a minha explicação, vocês vão ter que ir ali em coordenadas geográficas, tá? As coordenadas geográficas nada mais são do que o encontro entre um paralelo e um meridiano, tá? Eu vou tentar fazer aqui embaixo, não sei se cabe. Olha só. Com as coordenadas geográficas, eu posso encontrar qualquer lugar no planeta Terra, tá? Olha só, digamos que eu marquei um ponto do planeta Terra, tá? Ó, aqui, entre esse meridiano e esse paralelo, eu tenho um ponto específico, marcado por graus, tá? E que vai me dizer a localização certa. Por exemplo, vocês têm ali, ó, vocês têm uma imagem ali de São Paulo. E aí vocês conseguem ver, ó, conseguem ver os paralelos e conseguem ver os meridianos, tá? Marcando a localização da cidade de São Paulo. Vocês têm ali, deixa eu passar aqui para outra folha, tá? Então, marcando a latitude e a longitude, tá? Que eu chamo isso de latitude, tá? Quando eu venho aqui nos paralelos, eu chamo de latitude, isso é importante. Eu vou apagar aqui no cantinho, vocês já têm. Vou apagar isso aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês, ó. Paralelos são a mesma coisa que a latitude. Enquanto nos meridianos eu tenho a mesma coisa que longitude, tá?
quando marca a latitude e a longitude de um certo local no planeta Terra, eu tenho o que nós chamamos de coordenadas geográficas. Passando ali, deixa eu ver o que mais que tem nessa folhinha. Latitude e longitude. Tá. É isso aí. Agora que vocês já sabem o que são paralelos, o que são meridianos, o que são paralelos, o que são latitudes e longitudes, nós passamos lá para a nossa aula do dia 22 e do dia 29 de junho, tá? Que é uma sequência. Eu tô explicando assim porque eu tô seguindo o conteúdo para que vocês venham entender melhor, tá? Na nossa aula ali, do dia 22 e do dia 29, começam com 3 perguntas, que são: número 1, o que são paralelos; número 2, o que são meridianos; e número 3, o que são coordenadas geográficas, tá? Então, vocês conseguem obter essas 3 respostas a partir dessa explicação que eu já dei. Agora, vem convenções cartográficas, tá? Peguem ali na aula de vocês, é a primeira folha. Olha só, em convenções cartográficas, eu tenho que pensar nos mapas, tá? Sempre que eu tenho um mapa, o mapa tem algumas informações, tá? Eu quero que vocês me acompanhem no material, e o material de vocês diz assim, ó: os mapas registram uma série de informações importantes do espaço terrestre. Essas informações são representadas por diversos símbolos e outros recursos visuais, que traduzem para o mapa os fenômenos escolhidos. Esses recursos cartográficos podem ser representados de diferentes maneiras, isto é, no formato de linhas, pontos, formas geométricas, cores, números ou letras. O significado desses recursos cartográficos é indicado na legenda, a fim de auxiliar a leitura e a compreensão dos mapas. Lá no início, lá nas nossas primeiras aulas, vocês tinham o que era um mapa, né? E mostrava para vocês ali como que o mapa é composto. O mapa é composto por título, legenda, escala, tá? Então, é a partir disso daí que vem as convenções. Olha só, vocês têm alguns exemplos. Vocês têm ali os exemplos das linhas, das cores, da qualidade e da quantidade, tá? Sempre no mapa vai ter uma legenda que dá alguma informação importante para vocês, tá? E é aí que entram as convenções cartográficas. Aquelas informações que estão ali nos mapas, pode ser até uma linha colorida, tá? Que marca alguma parte, por exemplo, de uma região, tá? Ou até mesmo quando vocês têm lá no mapa do Brasil, por exemplo, quando vocês têm as regiões, uma região de cada cor, tá? Ou a linha daquela região de cada cor. E isso daí são convenções cartográficas, tá? Se eu representar um mapa do Brasil e colocar 5 regiões, uma de cada cor, por exemplo, vou lá e coloco norte, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho um mapa, fiz o meu mapa do Brasil lá. Não reparem no desenho, tá? Porque não tem como. Fiz o mapa do Brasil e dividi em regiões. Aí, a região norte, eu pintei de verde. Aí eu coloco aqui, norte. Aí a região nordeste, eu coloquei outra cor. Tá? Nordeste. Aí eu coloquei aqui o centro-oeste. O sudeste, tá? O sudeste e o sul. Cada uma dessas tá com alguma cor no mapa, tá? Na legenda eu tenho a informação. Então, convenções cartográficas são essas informações aqui. Por exemplo, as cores que eu usei para diferenciar. Se eu coloquei lá a região norte de verde, a região nordeste de amarelo, tá? Na convenção cartográfica é isso daí que eu vou ficar sabendo, tá?
as cores que diferenciam cada região do meu mapa, tá? E elas são utilizadas aonde? Dentro da legenda, tá? Então, convenções cartográficas é isso, tá? Podem ser cores, símbolos, informações, tá? Que de alguma maneira nos ajudam a identificar informações importantes no mapa. Passando ali, nós temos as escalas. Para explicar as escalas, eu vou ter que apagar meu quadro aqui. As escalas também estão nessa aula juntamente com as convenções cartográficas, tá? Começa ali, ó, a nossa folhinha e ela diz assim, ó, observe as imagens a seguir. As duas imagens têm a mesma dimensão. No entanto, a imagem 1 de 2018, podemos visualizar com detalhes a área onde se localiza o estádio de futebol Arena da Amazônia, em Manaus, e algumas construções em seu entorno. Na imagem 2, também de 2018, observamos a Arena da Amazônia em uma área bem maior em sua volta. Olha só, o meu primeiro mapa ele tá cheio de detalhes, ó, como se fosse uma foto tirada em cima da própria arena. Vocês conseguem identificar isso? Enquanto no segundo mapa, lá tá a arena, ó. Só que nesse mapa aqui, no mapa número 2, a arena aparece em tamanho menor e aparecem vários outros locais também nesse mapa, tá? Por que que isso acontece? Por que que isso é possível? Porque a escala nos permite, tá? São mapas de escalas diferentes, tá? Alguns com mais informações e outras com menos. Eu vou seguir ali na folhinha, tá? Eu vou ler um pouquinho a folhinha, paro e volto para explicar, para que vocês venham entender melhor. Como não tem uma maneira de vocês me perguntarem agora, eu vou fazendo assim. Se ficar alguma dúvida depois, vocês me mandem a dúvida lá pelo WhatsApp que eu respondo para vocês, tá? Continua assim, ó. Isso também acontece nas representações cartográficas. Nos mapas, a escala informa a proporção em que a representação está reduzida em relação à realidade. Por isso, dizemos que as escalas estabelecem uma relação de proporcionalidade entre a representação e a área correspondente à superfície terrestre. Veja como podemos identificar essa relação de proporção por meio das escalas na explicação do quadro ao lado, tá? Aí vocês têm um quadrinho aqui que tá assim, ó. 1 por 5.000, tá? Olha só, ali no número 1. Então, o número 1 é o numerador da escala. Numerador. Ó, vai lá no 5.000. Indica a quantidade de vezes, tá? Só que eu não vou escrever tudo isso, tá? Porque você já tem na folhinha. Ó, indica a quantidade de vezes que a medida da área real da superfície terrestre foi reduzida para a elaboração desse mapa. Ou seja, guris, quando eu faço um mapa de um certo local, eu coloco ele no tamanho de uma folha, certo? A escala serve para quê? Serve para me dizer, para que nós tenhamos uma noção de qual é a área real representada e quanto eu precisei reduzir para que ela coubesse na folha de papel, tá? Essa informação que eu vou ter na escala. Qual foi a redução que houve, tá, naquele mapa, para que ele pudesse caber na folha de papel, digamos assim. Existem várias escalas de mapa e dois tipos de escalas que eu já vou explicar para vocês, tá? Vocês têm ali, ó, um exemplo do mapa do Brasil. Vocês podem ver, ó, tem o mapa do Brasil e depois tem o mapa da Bahia, ambos em escalas diferentes, tá?
Por quê? Olha só, quando eu tenho o Brasil, eu tenho todos os estados brasileiros representados nesse mapa. Quando eu venho aqui e olho para esse da Bahia, eu tenho somente o estado da Bahia. Então, esse aqui tem bem mais detalhes do que o mapa do Brasil, tá? Vocês podem ver ali embaixo, ó, o mapa da Bahia tem uma escala que tá assim, ó. Ó, o mapa da Bahia tá assim. 0. Tá meio torto isso aqui. Ó. 110. Se vocês medirem ali, peguem a régua de vocês e meçam para vocês verem. Ó. Agora aqui não vai dar pra medir nesse aqui porque ele foi reduzido a imagem, tá? Mas quando você mede, aqui tem 1 centímetro. Significa que cada 1 centímetro do mapa representa 110 quilômetros da realidade, tá? Enquanto lá no outro mapa, vocês têm uma escala diferente no mapa do Brasil. Ó, 0, 400 quilômetros. Se ali naquele espaço tiver 1 centímetro, significa que cada 1 centímetro no mapa representa 400 quilômetros na realidade, tá? Por isso que eles são mapas diferentes. Representam, ó, o mapa da Bahia tem bem mais informação do que o mapa do Brasil, tá? Eu vou passar adiante ali e vou ir ali na... Deixa eu ver. Tem uma atividadezinha para vocês. Deixa eu encontrar ela aqui. Ó, verifique na escala do mapa a distância real correspondente a cada centímetro. Nesse caso, 1 centímetro corresponde a 100 quilômetros. Multiplique o valor equivalente de cada centímetro na escala pelos centímetros que você encontrou em linha reta, tá? Então, é assim que nós calculamos o valor, que nós calculamos a distância real de algum lugar, tá? Aí, pedia para vocês calcularem a distância entre Inocência e Japorã. O que vocês vão fazer? Vocês vão ir lá no mapa, tá? Vão procurar aonde que tá Inocência e aonde que tá Japorã. Ó, com a régua, vai medir no mapa, tá? Por exemplo, se deu 4 centímetros a distância, vocês sabem que naquele mapa em específico, 1 centímetro é igual a 100 quilômetros. Quando vocês forem medir lá com a régua e der, por exemplo, 4 centímetros ali, mediu com a régua, deu 4 centímetros, tá? Eu sei que cada 1 centímetro daquele mapa equivale a 100 quilômetros, então eu vou fazer 4 vezes 100 e vou chegar na minha resposta, tá? É isso daí que vocês vão fazer naquele mapa ali, naquelas duas questões. Medir a distância entre uma cidade e a outra com a régua e calcular quanto deu ali, quantos centímetros. Faz esses centímetros vezes 100 e vocês vão encontrar a resposta correta. Deixa eu ver o que mais que vocês têm. Tá, só falta a diferença agora. A diferença entre escala numérica e escala gráfica, tá? Se eu tiver uma escala que nem essa aqui, ó, que vocês têm aqui, ó, eu chamo de escala numérica. Sempre que eu tiver uma escala assim, eu tenho uma escala gráfica, tá? Então, esses são os dois tipos de escalas que eu posso encontrar no mapa. Escala numérica e escala gráfica. Porém, elas representam a mesma coisa, tá? Dizem a mesma coisa, só que de forma diferente. Deixa eu ver. Tá, sobre escala é isso, tá?
como a gente não tem uma interação assim, de vocês estarem me perguntando agora, que nem na sala de aula, vocês me perguntem lá via WhatsApp, tá? Que eu respondo para vocês. Nem sempre eu consigo responder na hora, mas deixa a mensagem lá que daqui a pouquinho eu vejo e respondo a dúvida de vocês, tá? Na nossa última aula, que é referente ao dia 6/7, que eu enviei para vocês lá no grupo, a última que eu enviei, começa com a origem da Terra, tá? Olha só. Deixa eu apagar aqui, para nós falarmos em origem do planeta Terra. O planeta Terra, ele vem se formando há milhões de anos, tá? E nem sempre ele teve essas características que tem agora. Ele foi se formando aos poucos, tá? O planeta Terra foi se formando de pouquinhos, um pouquinho em pouquinho, até chegar ao que ele é hoje, tá? Ali na origem da Terra, vocês têm ali o que aconteceu ao longo dos anos, quais foram os fatos mais importantes, que eu não vou citar um por um para o nosso vídeo não ficar muito longo, tá? Mas quando foi que o planeta Terra começou a se formar? Olha só, há cerca de 4,5 bilhões de anos, tá? Então, esse daqui é o tempo em que o nosso planeta começou a se formar, que ele teve início, tá? Que teve início a formação do planeta Terra. Ao longo desses 4,5 bilhões de anos, existiram os dinossauros, existiu muita coisa para que depois o ser humano, tá? Para que depois chegasse a evolução, os ancestrais do ser humano, digamos assim, tá? Só que aí tem uma coisa que é importante você saber. Esse tempo aqui, que é o tempo da Terra, tá? Que é o tempo que a Terra levou para se formar e para ter as características atuais, esse tempo se chama tempo geológico, tá? Tempo geológico, tá? E também eu tenho um outro tempo que nós chamamos de tempo histórico, tá? O que é tempo histórico? Tempo histórico é o tempo da humanidade, tá? É a partir do momento em que começou a história da humanidade no planeta Terra, tá? O planeta Terra, ele surgiu bem antes dos humanos, bem antes dos nossos ancestrais, tá? Então, quando eu falo em tempo histórico, eu tô falando no tempo da humanidade. Tá? Então, tempo geológico é o tempo da Terra, o tempo que a Terra levou para se formar, tá? Para chegar até as características atuais. Enquanto o tempo histórico é o tempo da humanidade, tá? É o tempo da história da humanidade. A partir daí, vocês têm 5 exercícios que eu deixei para vocês, tá? Esses exercícios vocês devem ler o texto, tá? Ler todo o texto ali. Depois disso aqui que eu falei, vocês têm uma tabela, tá? Do tempo geológico, para que vocês consigam ver ali o que aconteceu, tá? Com o tempo, tem uma tabelinha que explica direitinho e fala ali o período e o que aconteceu de importante naquele período. Vocês precisam ler esses últimos textos para fazer as 5 atividades que eu deixei para vocês ali, tá? Eu não vou corrigir essas atividades aqui, porque muitos ainda não fizeram. Mas aí, num outro vídeo, eu posso corrigir depois. Olha, guris, por hoje era isso, tá? Me desculpem pelo improviso, tá? Nós também estamos num tempo de adaptação. Isso é um momento de adaptação para todos nós.
Assim como vocês estão aprendendo, eu também estou aprendendo, tá? Então, isso é tudo novo, pode ter uma gaguejada em algum momento, tá? Tem barulhos, mas vamos nos atualizando, tá? E os próximos vídeos sairão melhor, tá? Cada um vai saindo melhor do que o outro e assim nós vamos nessa quarentena, tá? Qualquer dúvida eu tô à disposição lá no WhatsApp, tá? Não deixem de perguntar, não fiquem com dúvidas. Toda vez que surgir uma dúvida, me chama lá, que eu vou gravar um áudio. De alguma maneira eu vou responder e vou ajudar vocês, tá? Só não deixem de me enviar as atividades e não deixem de fazer, tá? Por hoje era isso então. Até a próxima. Tchau, tchau.